colocar a apresentação em slide também lá. Tranquilo? Então, vamos começar aqui. Vou começar uma apresentação aqui no PowerPoint. Quando a tela aparecer para vocês, aí você me dá um ok. Tranquilo? Professor, tá me ouvindo? Então, só vai ter as atividades ou lá vai ter o material de estudo também? O material dessa aula, tá? A atividade e depois eu vou colocar essa apresentação aqui de PowerPoint lá, viu? Mas já está lá o material e a atividade. Tranquilo? Aham. Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, física do primeiro ano, né? Deixa eu só... Vocês conseguem visualizar a tela aí? Consegue visualizar a tela aí? Sim, sim. Pronto, beleza. Então, ó, a física do primeiro ano, ela é chamada também de mecânica, tá? A mecânica, ela é dividida em cinemática, dinâmica e estática. A gente vai falar um pouquinho sobre os cinemáticos, tá? Fazer uma introdução à cinemática. Então, a cinemática é a parte da física, né, a parte da mecânica que estuda e descreve os movimentos, sem se preocupar com as suas causas, tá? Sem se preocupar com suas causas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai só estudar os movimentos, né, como eles acontecem, e algumas equações, mas, por enquanto, a gente não vai estudar o que causa os movimentos, tá? O que é que causa os movimentos. Tranquilo? Então, a gente tem que levar em conta uma coisa chamada referencial. Tudo que a gente vai fazer, vai medir, né? Tudo que a gente vai medir, a gente precisa levar em conta uma coisa chamada referencial, tá? Eu estou medindo aquilo em referência a quê? Tranquilo? Então, referencial é todo corpo ou ponto em relação ao qual se verifica a variação de posição de um outro corpo. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, né, é a parte de movimento, repouso e trajetória. Movimento, repouso e trajetória. Então, quando a posição de um corpo varia em relação a um dado referencial durante um certo intervalo de tempo, diz-se que há movimento. Por outro lado, se a posição do corpo não varia em relação ao referencial, durante um intervalo de tempo, diz que esse corpo está em repouso. Então, como a gente já viu nas nossas aulas iniciais, um corpo ele pode estar em repouso, ou em movimento, tá? Ao mesmo tempo. Isso ao mesmo tempo. Isso depende muito do referencial que nós formos adotar. Por exemplo, aqui, ó. Essa primeira imagenzinha aí, que essa bolinha vermelha está se movimentando, vocês estão vendo? Não. Na primeira imagenzinha do barquinho lá. Eu não tô vendo nada. Nada? Não. Não está vendo imagem nenhuma? Não. Oxe, o que aconteceu? Mas alguém não está vendo?
estou vendo. Valesca, se você não estiver vendo, aí você sai e entra novamente, entendeu? Então, gente, ó, nós temos aí um barquinho e tem duas pessoas no barco, tá? Duas pessoas no barco e um referencial aqui fora. Tranquilo? Esse barquinho, ele vai passando aqui no lago, vai passando no lago aqui, tá? E essas duas pessoas que estão no barquinho estão em repouso, uma em referência à outra. Tá? Por quê? Porque a distância entre os dois não muda. Como a distância entre os dois não muda, eles estão em repouso. Tá? Então, se eu estou, por exemplo, estou dentro de um ônibus sentado e do lado da minha cadeira tem outra cadeira e outra pessoa está sentada ao lado. Então, o que acontece? Nós estamos em repouso um em relação ao outro. Se por acaso nós passarmos por uma pessoa que esteja sentada à beira da pista, né, ali no acostamento da pista, o que acontece essa pessoa está em movimento em relação a gente, e nós estamos em movimento em relação a esta pessoa que está lá do lado de fora. Então, a mesma coisa acontece aqui. No barquinho, um está em repouso em relação ao outro, porém, esses dois estão em movimento em relação a essa pessoa que está aqui fora. Tá? Nessa segunda imagem, ó, pode olhar que o barquinho mudou de posição. As duas pessoas que estão no barquinho continuam. As duas pessoas que estão no barquinho continuam em repouso em relação ao outro. Já em relação à pessoa que está fora, né, está em movimento. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos adotar como esse aqui que vai ser o referencial, a pessoa que está fora. Então, Valesca, eu vou pedir só para você desligar um pouquinho o microfone, que acho que tem um passarinho aí que tá com tudo aí. Peraí, só um minuto. Aí, quando alguém tiver alguma dúvida, é só falar, viu? É só falar ou digitar aí que eu vou tentando tirar a dúvida. Entenderam, gente? Então, um corpo pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo. Depende do referencial que eu adotar. Tranquilo? Conceito de trajetória. Imagina aí um aviãozinho passando, né? Um aviãozinho vai passando aqui, no céu, e esse avião deixa cair um objeto. Tá? Como estão vendo aí na primeira imagem, o avião solta esse objeto. Professor, comecei a ver agora, viu? Oi. Comecei a ver agora. Oi? Comecei a ver agora. Pronto. Vou só explicar novamente aqui. Você está vendo esse slide aí? Movimento, repouso, trajetória? Pronto. Então, como eu estava vendo aqui, ó, essas duas pessoas estão no barco. As duas pessoas estão no barco. Um está em repouso em relação ao outro. Porque a distância entre os dois não muda. Se eu pegar essa distância daqui para cá, é a mesma distância. É a mesma distância aqui, ó. Na segunda imagem. Tá? É a mesma distância aí, ó, na segunda imagem. Então, essas pessoas estão em repouso, um em relação ao outro. Porém, as posições mudam dessa pessoa que está aqui fora para os dois que estão dentro do barquinho. Então, como as posições mudaram desta pessoa fora para as duas pessoas que estão no barquinho, quer dizer que essas duas pessoas estão em movimento em relação a esta de fora. Então, dentro do barquinho, as pessoas estão em repouso em relação ao barco e em relação um ao outro. E como se eu pegar como referencial uma pessoa que esteja fora do barquinho, tá? Uma pessoa que esteja fora, eles estão em movimento em relação a essa pessoa. Tranquilo? Conceito de trajetória.
o conceito de trajetória. Nós vamos aqui adotar, por exemplo, um avião, vai passando aqui. Eu tenho um observador externo. Eu vou ter aqui um observador externo. Eu tenho um observador aqui externo, tá? E eu vou ter um observador dentro do avião. Eu vou ter um observador externo e um observador dentro do avião. Então, no momento que o avião passa na posição 1, esse avião deixa cair um objeto, tá? A velocidade que esse avião tem, esse objeto também tinha, tá? A velocidade que esse avião tinha, o objeto também tinha, já que o objeto vinha no avião. Só que a partir do momento que esse objeto sai do avião, né, ele tem uma força que puxa esse objeto para baixo, empurra esse objeto para baixo, né, que é a força gravitacional, força G. É a força G, força da gravidade, tá? Empurra esse objeto para baixo. Empurra esse objeto para baixo. Então, esse avião vai passando, né, e esse objeto continua a cair. Continua a cair e continua a cair. Como ele vinha na mesma velocidade que o avião tinha, né, eu vou desconsiderar as forças dissipativas aqui de baixo, o vento e etc. Eu vou desconsiderar isso. Então, como essa força empurra o objeto para baixo, ele continua na mesma velocidade horizontal, só que ele vai ganhando uma aceleração para baixo. Então, ele vai se curvando. Ele vai fazendo uma curva, tá? Vai fazendo uma curva. Então, quem está aqui de fora, esse observador 1 aqui de fora, né? Observador 2, na verdade, eu vou colocar aqui o observador 1 está no avião. Aqui é o observador 2, aqui é o observador 1. O observador 1, que está no avião, vê o objeto cair em linha reta, porque sempre que ele olhar para baixo, o objeto está abaixo dele. Tá? Sempre que ele olhar para baixo, o objeto está abaixo dele. E o observador 2 vai ver o objeto cair numa linha, numa curva. Tá? Vai fazer uma curva. Então, essa trajetória vai depender de quem está observando também, do referencial que eu estou adotando. Se o referencial é quem está no avião, o objeto cai em linha reta. Se o observador está fora do avião, o objeto vai cair numa curva. Tranquilo? Então, depende de quem está observando, depende do referencial. Tranquilo, gente? Posso continuar? Beleza, vamos lá. Deslocamento. Deixa eu... Deslocamento. Existe uma diferença entre deslocamento, tá, e distância percorrida. Observem essa linha em vermelho aí, essa curva em vermelho, na verdade. Uma pessoa saiu do ponto de partida, vou chamar isso aqui de ponto A, tá? E foi até o ponto de chegada, que eu vou chamar de ponto B. Percebam que a pessoa fez essa trajetória aqui, ó, na linha vermelha, né? A trajetória da linha vermelha. Isso é toda a distância percorrida pela pessoa. Eu vou chamar isso de D. De D, tá?
Então, a distância percorrida, todo o caminho que ele percorreu, eu vou chamar isso de distância percorrida. Agora, o deslocamento, que eu vou chamar isso de ΔS, é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada, tá? E a menor distância entre dois pontos num plano é o quê? Uma reta, tá? Então, há uma diferença entre distância percorrida e há uma distância percorrida e deslocamento, tá? O ΔS, porque deslocamento vai ser sempre. Estou escrevendo com o mouse aqui, que minha mesa deu um problemazinho aqui, por isso que está saindo feia a letra, tá? Vai ser o ponto final, que eu vou chamar de S2, menos o ponto inicial, que eu vou chamar de S1. Tranquilo? Algumas vezes, isso aqui, D vai ser igual a ΔS. Algumas vezes, D vai ser igual a ΔS. Por exemplo, se eu saio da posição menos 2 e vou até a posição 3. Se eu saio da posição menos 2 e vou até a posição 3, a minha distância percorrida é, de menos 2 para menos 1, isso vai dar 1. 1, né? De menos 1 para até 0 vai dar mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, a distância percorrida é de 5 metros. Tá horrível essa letra aqui, porque eu estou escrevendo com mouse, viu, gente? Dá para vocês entenderem, né? E o deslocamento vai ser o quê? ΔS vai ser o ponto final, S2. Quem é o ponto final? Se eu sair de menos 2 e fui até 3, então vai ser 3. Aí menos já forma, né? Porque é S2 menos S1. Menos, aí, menos 2. Menos com menos mais, né? Menos com menos mais. Então, 3 mais 2 igual a 5 metros, tá? Nesse caso, estou pegando a distância como metro. Então, nesse caso, a distância coincidiu com o deslocamento. Se saiu de menos 2 e foi até menos 3. A distância coincidiu com o deslocamento. Tranquilo? Agora, se eu saio de menos 2, vou até a posição 3 e volto até a posição 0. Saí do ponto menos 2, tá? Fui até a posição 3 aqui, e voltei para a posição 0. Lembrando que distância é tudo que eu andei. Então, D vai ser igual de menos 2 para menos 1. 1. Aí, 2, 3, 4, 5. Andei 5 metros para cá. Aí depois voltei, mais 1 metro. 3, ou 6, mais 1 metro. 7, mais 1 metro. 8. Então, minha distância foi... Deixa eu... A distância foi 8 metros. 8 metros. E qual foi o deslocamento? ΔS vai ser 0, porque é o ponto final, saiu de menos 2, foi lá na frente e voltou para 0. Então, vai ser 0 menos ponto inicial, menos 2. Menos com menos mais, 0 mais 2, igual a 2 metros, tá? Então, igual a 2 metros. Então, no primeiro caso, a distância coincidiu com
com o deslocamento, porque era só num sentido só. Só quando o movimento inverte o sentido, aí a distância é diferente do deslocamento, porque a distância é tudo que ele andou. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí pegou voltando. 6, 7, 8. A distância foi 8 metros. Deslocamento é a ponto final menos o ponto inicial. É 0 menos 2. Então, a menor distância de menos 2 até 0 é 2. Tá? Então, isso é a diferençazinha entre deslocamento e distância percorrida. Tranquilo? Até aí, tranquilo? Dúvida, gente? Tranquilo ou dúvida? Esse sim. É de tranquilo, né? Vamos lá. Agora vamos para a parte de velocidade. Tranquilo? Eu sempre falo tranquilo, né? Tenho um amor por essa palavra grande. Velocidade, né? É a distância dividida pelo tempo. Para qualquer lugar que você for, e alguém perguntar assim, qual é a velocidade que esse carro vai? Aí a pessoa diz, é 100 km por hora, 120 km por hora. Entenderam? Então, a velocidade é sempre a distância dividido pelo tempo, tá? Velocidade vai ser sempre a distância dividido pelo tempo, ou seja, d a distância, velocidade média nesse caso, tá? Quando eu falar em velocidade média, é a distância que ele percorreu dividido pelo tempo. E sempre a velocidade ela é dada basicamente em quilômetro por hora, tá? Mas eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1.000 metros. Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então a hora tem 3.600 segundos. $3.600. Se eu cortar esse zero aqui, ó, de cima com o zero de baixo, um zero de baixo, um zero de cima, então 10 dividido por 36 dá 1 sobre 3,6. 1 sobre 3,6. Ixi, 36. 1 sobre 3,6 metros por segundo, tá? 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, toda vida que eu for passar, qualquer medida que esteja em quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido esse valor por 3,6, tá? Toda vida que eu for passar quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido esse valor por 3,6. Por exemplo, se eu tiver 72 quilômetros por hora, 72 quilômetros por hora, e dividir por 3,6, isso vai dar 20 metros por segundo. Então, se um veículo se desloca, como é que paga isso? Se um veículo se desloca a 72 quilômetros por hora,
km por hora, eu dividindo isso por 3,6, eu vou ter que ele vai com a velocidade de 20 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele se desloca 20 metros. E se eu quero passar qualquer medida em metros por segundo para quilômetro por hora, eu faço o inverso, multiplico por 3,6, ou seja, 20 metros por segundo multiplicado por 3,6 é igual a 72 km por hora. Tá? Então, é a formulazinha que a gente usa para transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Por exemplo, um carro desloca-se de Florianópolis, em Santa Catarina, a Curitiba, no Paraná, sabendo que a distância entre as duas cidades é 300 quilômetros. 300 quilômetros. E que o percurso iniciou-se às 7 horas e terminou ao meio-dia. Calcula a velocidade desse carro. Então, um carro, ele sai de uma cidade, Florianópolis, tá? E vai até outra cidade, Curitiba. Sai de Florianópolis e vai para Curitiba. A distância entre Florianópolis e Curitiba é 300 km, 300 quilômetros. 300 quilômetros, tá? E ele saiu às 7 horas da manhã. Saiu às 7 horas da manhã e chegou lá em Curitiba a meio-dia, 12 horas. 7 horas da manhã, 12 horas do dia, né? Meio-dia. Então, qual é a velocidade média desse carro? Sabemos que V é igual a D dividido por delta T. Tá? Então, D é a distância de Florianópolis para Curitiba, deu 300 km. Intervalo de tempo. Se ele saiu de 7 horas e chegou meio-dia, né? Ele gastou 5 horas. Então, 300 km dividido para 5 horas, eu vou ter uma velocidade média de 60 km por hora. Se eu quisesse saber isso em metros por segundo, o que eu faria? Dividiria isso por 3,6. Dividiria isso por 3,6. 60 dividido por 3,6. Aproximadamente 16,7. Aproximadamente 16,7 metros por segundo. Tá? Então, em quilômetros por hora dá 60 quilômetros por hora. Em metros por segundo, aproximadamente 16,7 metros por segundo. Tá? Então, é dessa maneira que se calcula a velocidade média. Velocidade, quando se fala em velocidade escalar média, tá? Percebam que aqui era velocidade média, ou rapidez média, né? Aqui é velocidade média, V igual a D sobre T. Quando se trata de velocidade escalar média, agora eu tenho que levar em conta o ΔS, não é mais o D, é o ΔS, é o deslocamento escalar, tá? Então, V vai ser ΔS sobre ΔT, tá? Agora a equação de velocidade escalar média, a equação da velocidade escalar média vai ser ΔS sobre ΔT, em que ΔS é a variação do espaço, ΔT é a variação do tempo e Vm é a velocidade. Lembrando sempre que ΔS vai ser a posição final
menos a posição inicial. E ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, toda vez que for calcular velocidade escalar média, né? Lembrar que velocidade escalar média é ΔS por ΔT. Tá? Velocidade média, escalar média é ΔS por ΔT. Então, só levar em conta isso quando for pedir o que o exercício for pedir. E muitas vezes vai coincidir a velocidade média com a velocidade escalar média, que D vai ser igual a ΔS. Vamos lá. Existem duas coisas que a gente precisa levar em consideração, que é o movimento progressivo ou movimento retrógrado. O movimento progressivo ou movimento retrógrado. Se o carro desloca no sentido positivo da trajetória, o movimento é progressivo. Por exemplo, se ele sai de uma posição menor e vai para uma posição maior, vamos supor que ele sai do quilômetro 10 e vá para o quilômetro 110, se ele vai de uma posição 10 para quilômetro 110, né, ele vai estar se deslocando de um ponto menor para um ponto maior. Então, o movimento é progressivo. Se ele está saindo de uma posição maior, vamos supor, de 110 para 0, ele está saindo de uma posição maior para uma posição menor. Então, essa velocidade é negativa. Então, a gente diz que o movimento é retrógrado. Então, imagine a situação. Se eu vou na BR, levando em consideração a minha BR. Se eu saio de Cuité para Campina Grande, né, como a BR começa em Jaçanã e vai em sentido Campina Grande, eu vou com movimento progressivo. Se eu saio de Campina Grande e volto para Cuité, no sentido da BR, eu vou no movimento retrógrado, porque eu estou diminuindo os espaços. Tranquilo? Quando a gente fala em movimento retilíneo uniforme, né? Quando se fala em movimento retilíneo uniforme, diz-se o seguinte: o movimento é sempre em linha reta. O movimento é sempre em linha reta. A velocidade não varia. A velocidade que um móvel sai, ele vai chegar. A velocidade que um móvel sai, ele vai chegar do outro lado, tá? Então, se o móvel sai de um ponto e chega até outro ponto, sai de um ponto aqui e chega até outro ponto aqui, tá? A gente diz que essa velocidade se a velocidade for é constante, a velocidade é constante e uniforme. Só voltar aqui. Aí, meu mouse, cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Opa. Então, se o móvel sai daqui, ó, da posição menos 10, um segundo após, ele tá, ó, sai daqui. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Se ele sai da posição menos 10, um segundo após, ele está na posição 1 segundo. 0, quer dizer, está na posição menos 10, um segundo após está na posição 0, 2 segundos após está na posição 10. Então, ó, de 0 para 1 segundo andou 10 metros. De 1 para 2
segundos, ele andou 10 metros. Então, de 1 em 1 segundo, ele anda 10 metros. Então, a velocidade dele é constante, tá? Isso quer dizer que a aceleração é nula, não há aceleração. É que a velocidade dele é constante. E a equação do movimento uniforme, se eu tenho que V é igual a ΔS, que é a posição final, menos S0, que é a posição inicial. Posso também utilizar essa notação aqui, tá? Deixa eu só apagar isso aqui. T menos T0, se eu considerar esse tempo inicial sempre igual a zero, então essa equação vai ficar S menos S0 é igual a... Tem uma coisa ruim de escrever com o mouse. T menos T0. Tá? Só que esse T0 agora é zero, né? Então eu já desconsidero ele, vezes V. Então vai ficar assim, ó, S, aqui está negativo, vem para cá positivo. S0 mais essa velocidade vezes o tempo. É a equaçãozinha chamada equação do sorvete, tá? Em que S é a posição final, esse S0 é a posição inicial, esse V é a velocidade, esse T é o tempo. Então, aqui está a equação horária do movimento retilíneo e uniforme. Tá? É a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, aqui, ó. S igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais V vezes T. Então, 10, a posição inicial é 10. A posição inicial é 10. A velocidade desta equação é 5. Porque, ó, S vai ser isso. Opa, deixa eu apagar aqui. S0 vai ser 10, V vai ser 5. Nesse segundo caso aqui, ó, S0 vai ser 30, V vai ser 20. Nesse caso aqui, ó, S0 igual a 60, V igual a menos 8. Por que é menos 8? Porque aqui, ó, tá menos 8. Isso quer dizer que o movimento é retrógrado. E aqui, ó, S igual a menos 8T. Olha, se eu sei que a equação é S igual a S0 mais V vezes T, se eu sei que a equação é S igual a S0 mais V vezes T, e aqui não tem S0, porque esse número aqui está multiplicando o T, então isso aqui é a velocidade. Todo número que multiplica, qualquer número que multiplicar o T nesse caso, é a velocidade. Então, vai ser o quê? A velocidade é menos 8, porque esse valor aqui é negativo, só que a posição inicial não aparece, é zero. Essa equação aqui pode ser reescrita assim, ó. S igual a 0 menos 8T, tá? Por isso que esse S0 é igual a 0. Como esse 0 aqui não vai influenciar na equação, deixa ele de fora. Então, S igual a menos 8 vezes T. Vamos lá, vamos fazer aqui um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo.
Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros? Olha só que legal. Ele quer saber a velocidade em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros. O que eu vou fazer aqui? Ó? V igual a delta S ou D, tanto faz, nesse caso aqui, que é uma pessoa percorre uma distância, né? Então, vou colocar aqui delta S sobre delta T. Delta S sobre delta T. A distância foi 1.200 metros. 1.200 metros. O intervalo de tempo é 20 minutos. Só que eu vou querer esse tempo aqui em segundos, tá? Então eu sei que 20 minutos 20 minutos multiplicando aqui, 20 minutos vezes 60, né? Dá 1.020 vezes 60, 1.200 segundos. Olha só que legal. 1.200 segundos. Ele percorreu 1.200 metros em 1.200 segundos. Se eu percorrer 1.200 metros em 1.200 segundos, quer dizer o quê? Eu percorri o quê? 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Multiplicando isso por 3,6, para quê? Para que eu obtenha o valor em quilômetro por hora. Multiplicado por 3,6, isso vai dar 3,6 quilômetros por hora. Tá? 3,6 quilômetros por hora. 3,6 quilômetros por hora. Questão 2. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros, com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. O tempo do percurso é quanto? V igual a delta S sobre delta T. Delta S sobre delta T. Uma pessoa correndo 4 quilômetros, com velocidade escalar 12 quilômetros por hora. O tempo do percurso é de quanto? Vamos lá. A velocidade média do cara é 12 quilômetros por hora. Então, 12. Só colocar aqui 12 quilômetros por hora. Deslocamento, 4 quilômetros, dividido por delta T. Tá? Então, nesse caso, ó, isso aqui é a minha velocidade, que é 12. Isso aqui é a distância percorrida, que é delta S. Qual seria o meu intervalo de tempo? Então, delta T igual a 4 dividido por 12. Esse 4 tá, ó, esse 12 está aqui, vem para cá, dividindo, tá? 4 dividido por 12 dá 1/3, né, ó. 4 por 4, 1. 12 por 4, 3. Então, vai dar 1/3 de hora. 1/3 de 1 hora. Só que 1/3 de 1 hora é o quê? 1 hora dividido por 3. 1 hora dividido por 3 já é o quê? 20 minutos. 20 minutos, tá? 20 minutos.
20 minutos. Beleza, gente. Então, isso aqui é uma pequena revisão. Uma pequena revisão do conteúdo. Quando for na próxima aula, né, de 10 horas, a gente vai voltar para fazer a atividade de vocês. Vocês vão fazer a atividade. Deixa eu parar aqui a apresentação. Quando for às 10 horas, vocês vão voltar para fazer a atividade, porque vocês vão fazer a atividade agora pela manhã, que à tarde vocês vão estar livres para o São João, tá? Então, quando for às 10 horas, vocês vão voltar e a gente vai responder a atividade, tranquilo? Então, de 10 horas, todos estejam aqui para a gente responder junto com vocês a atividade, fazer com vocês junto a atividade, tá? Eu vou explicar e vocês vão fazer, tranquilo? Então, vocês vão fazer a atividade hoje pela manhã e à tarde vocês vão estar livres para o São João. Beleza, gente? Então, eu espero vocês às 10 horas. Beleza? Valeu, professor. Eu vou encerrar a aula que o outro professor já vai entrar com vocês. Então, tchau, tchau. Até às 10 horas.